Oi, meu nome é Marise Batista. Hoje a gente vai falar sobre fatos jurídicos. Na realidade, o que são fatos jurídicos? Os fatos jurídicos, eles se diferenciam dos fatos ajurídicos. Fato é todo evento, é todo acontecimento. Mas o que é um fato jurídico? É aquele que sofre a incidência da norma. A norma jurídica, ela é disposta de forma abstrata e geral. Então, toda vez que ocorre um fato, um evento, um acontecimento que se encaixa na norma, nós dizemos que aquele fato sofreu a incidência da norma. Então, aquele fato foi juridicizado, ele se torna um fato jurídico. Por exemplo, nascimento com vida. Quando o bebê, ele respira o ar, ele é considerado nascido com vida. Naquele momento nasce a personalidade. Então, o nascimento com vida é um fato jurídico, porque tem como consequência a aquisição dos direitos da personalidade. Então, fato jurídico é aquele que sofre a incidência de uma norma jurídica. E fato ajurídico é aquele que não sofre a incidência de uma norma jurídica. Então, nós vamos tomar como exemplo aqui o raio. Imagina que o raio caia sobre a casa de uma pessoa. Se essa pessoa, ela fez um seguro assegurando aquela propriedade, com o raio que vem a destruir a casa, nasce o direito de exigir indenização da seguradora. Agora, se, por exemplo, aquela mesma casa não tinha uma apólice de seguro prévia, aquele é um fato ajurídico. Então, fato jurídico é todo fato que sofre a incidência da norma jurídica e gera como consequência a criação, a modificação, extinção de relações jurídicas. E fato ajurídico é aquele fato que acontece no mundo material, mas não sofre a incidência da norma jurídica. Ok? Então, o fato jurídico é todo fato que vai criar, modificar, substituir ou extinguir relações jurídicas. Ou melhor, vai criar, modificar, substituir ou extinguir direitos, ok? E aí a gente vai dar os exemplos das consequências do fato jurídico. Por exemplo, a primeira consequência é a aquisição do direito. Se a Maria está andando pela praia e ocorre o fenômeno da ocupação, ela pega uma concha de praia, na realidade é res nullius, coisa de ninguém, e enfia no bolso. Naquele momento ela adquiriu a propriedade por ocupação. A mesma coisa, Maria estava passando na rua e viu uma poltrona na lixeira da casa de alguém. Aquilo ali representa res derelicta, coisa abandonada. Se ela coloca aquela poltrona dentro do carro dela, houve ali uma aquisição de direito, houve um fato jurídico. Então, essa aquisição pode se dar de forma originária, por exemplo, quando não há transferência da coisa de um titular para o outro, como é o caso da propriedade de uma pesca, propriedade de uma concha na areia do mar. Tá? Agora haverá a aquisição por derivação se houver, por exemplo, a transferência de um imóvel de A para B. Bom, a segunda consequência significa a modificação do direito. A modificação do direito pode se dar de forma objetiva em relação à quantidade e à qualidade. Por exemplo, Maria tinha um débito com um banco de 20 mil, mas houve uma amortização da dívida, então houve uma modificação objetiva do direito. Pode haver também uma substituição de pessoa. Por exemplo, no caso da desapropriação. Maria era titular de uma casa, proprietária de uma casa, mas em razão do plano diretor de uma determinada cidade, sobre a casa de Maria passaria um viaduto. Houve aí o fenômeno da desapropriação, houve uma substituição de proprietário. Isso também é fato jurídico, ok? E a gente pode dar como exemplo de fato jurídico também, que gera como consequência a extinção do direito.
Quando Maria morre, imediatamente cessa os direitos da personalidade e imediatamente transfere-se todos os seus bens para os seus herdeiros. Então, fatos jurídicos são todos os fatos capazes de criar, modificar e extinguir relações jurídicas. Ok? Mas para a gente compreender bem, a gente tem que imaginar o fato jurídico lato sensu. O fato jurídico, no seu sentido mais amplo, ele se subdivide em fato jurídico stricto sensu e ato jurídico lato sensu. O que seria o fato jurídico stricto sensu? No seu sentido mais restrito, ele se subdivide em fato jurídico ordinário, que decorre do tempo. Então, nós temos como exemplo a prescrição, a decadência, o falecimento, a maioridade, como fatos jurídicos ordinários que, independente da vontade humana, vão gerar consequências jurídicas, vão gerar efeitos na órbita do direito. E nós temos também o fato jurídico stricto sensu extraordinário, que são aqueles que decorrem da natureza, como, por exemplo, tempestade, ventania, maremoto. Então, se a Maria, ela tinha um carro e no seguro do carro havia uma cláusula que, ocorrendo um evento na natureza, havendo perecimento daquele veículo, no momento em que o carro é levado pela enchente, nasce o direito da Maria de exigir da seguradora o pagamento da obrigação. Agora, se ela não fez seguro do carro, ou ainda que ela tenha feito, mas não tenha cláusula de indenização no caso de sinistro por evento da natureza, aquele fato é um fato ajurídico e não um fato jurídico. Ok? E aí a gente parte para o ato jurídico lato sensu. O ato jurídico lato sensu é aquele que tem o elemento volitivo. Ele depende da vontade humana para produzir efeitos. Então, nós subdividimos o ato jurídico lato sensu em ato jurídico stricto sensu, ato fato jurídico e negócios jurídicos. Então, o primeiro que nós vamos falar é o ato jurídico stricto sensu. É aquele que depende da vontade do homem, mas as consequências são dadas pela lei. Daí o nome ato jurídico stricto sensu. Por exemplo, reconhecimento de filho. O João, ele vai até o RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais, e ali ele reconhece o Caio que acabou de nascer. Ele leva um documento de declaração de nascido vivo e ali ele reconhece a paternidade do Caio. Ele não pode impor condições. Ele não pode dizer o seguinte: eu serei pai se ele só tirar 10 na escola. Não pode. Os efeitos são dados pela lei. Ele também não pode reconhecer o filho e impor um termo para a produção de efeitos. Ele só vai ser meu filho e ter todos os direitos de filho quando ele completar 18 anos. Também não pode. Então, o ato jurídico stricto sensu, ele depende da vontade humana, mas os efeitos são dados pela lei e não comporta nem condição, nem termo. O outro exemplo é a adoção. Ninguém é obrigado a adotar ninguém, mas à medida que adota, através de um processo judicial, onde o juiz reconhece a adoção de Maria, quando Maria é adotante e o João é o adotado, os efeitos são dados por lei. O adotado passa a ter direito de usar o nome da Maria, o sobrenome, tem direito a alimentos, tem direitos sucessórios, como se filho biológico fosse. Então, institui-se aí um parentesco civil. Os efeitos são dados pela lei, mas o ato depende da vontade do homem. O segundo ato jurídico lato sensu é o ato fato jurídico. Na realidade, não tem o elemento volitivo, mas tem conduta e os efeitos são dados pela lei. Vou dar o exemplo da descoberta de tesouro. Imagina que Maria tem um terreno, o terreno está com um capim muito alto e ela contrata João para capinar o capim.
Quando João capina, ele sente uma coisa dura no solo. Quando ele vai ver, a enxada bateu num baú de cobre cheio de moedas de ouro da época do Império. Neste caso, não houve a vontade de achar o tesouro, mas com a conduta do João, os efeitos são dados pela lei. Então, metade daquelas moedas será da Maria, proprietária do terreno, e a outra metade de quem achou. Os efeitos são dados também pela lei. E o negócio jurídico? O negócio jurídico também é espécie de ato jurídico lato sensu. Ninguém é obrigado a celebrar negócio jurídico, mas uma vez celebrado, o negócio jurídico produz efeito entre as partes, porque decorre do princípio do pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. Então, quando nós falamos em negócio jurídico, nós temos o contrato como exemplo, por excelência, de negócio jurídico. Então, o contrato, o que seria o conceito de contrato? Ele depende, em regra, da vontade de duas ou mais pessoas, o objeto tem que ser lícito, os efeitos é dado pelas partes e, no caso de inadimplemento, aquele contrato pode ter a proteção do Poder Judiciário. Por isso que todo contrato ele tem que ter agentes capazes. Por exemplo, Maria e João têm que ser maiores de idade. O objeto tem que ser lícito. Por exemplo, venda de veículo. Agora, um contrato cuja venda seja de cocaína, como o objeto é ilícito, se houver inadimplemento de uma das partes, não caberá a proteção do Poder Judiciário. Ok? A forma tem que ser estabelecida pela lei. Então, se a lei não estabelece uma forma especial, será de forma livre. E mais, a vontade tem que ser livre, espontânea e de boa fé para que aquele contrato seja válido. Ok? Então, a gente para por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e depois a gente continua falando mais de escada pontiana. Tá bom? Um beijo para vocês e um abraço também.